Olá, sem som. Oiê! Oi, Entonces vamos. Tá, Vou então Você, só, colocar eu no vou desligar a câmera silencioso. agora e volto depois, tá? Beijo. Tá, e ótimo, eu vou pôr no silencioso. isso. Então, é um encontro importante, porque eu acho que ele fecha, nossa, muitas e muitas leituras que nós já fizemos, e a gente teve a sorte de nos demorarmos, assim, na Annie Ernaux. A gente leu a obra da Annie Ernaux todinha, né? Conta nos dedos quem conseguiu essa proeza, porque muitos abandonam, acham que é repetitiva, ou muitos se queixam que a literatura da Annie Ernaux é plana, aquela voz que ela tentou e conseguiu, né, trazer para si e seu estilo dela, uma voz distanciada, que não é uma voz emotiva, não tem nada de confessional no sentido de um patos, né? Uma autobiografia que vê a questão da luta de classes, que visita a origem, mas sem aquela ternura, né, nostálgica, que a gente estava acostumado, né, com os livros de memórias. Tem um autor que eu gosto muito que fala que esse termo, né, que muitos chamam no, em francês de chat, que chato tem a ver com plano, achata Achatado. essa massa, né? Achatar, então é uma literatura da Annie Ernaux meio plana, ela não muda o tom, mas também é chata, né? Então os franceses brincam com essa palavra, muitas vezes para dizer daquela escrita dela. O fato é que ela foi uma precursora numa discursividade. Esse termo aqui é do Foucault, e eu tomo emprestado para dizer que a Annie Ernaux, ela que começou com aquilo que hoje muitos, mas quem mais? Bom, hoje vão falar o nome de quem, né? Cunhou isso. Foi o Didier Eribon, o livro que a Em- gente vai discutir hoje. Ele chama de sociobiografia. Então, ao invés de autobiografia, todos eles recusam o termo autoficção. Quem dá o termo autoficção é a crítica. Mas Annie Ernaux detesta o termo e fala: eu nunca fiz isso, porque tudo que eu escrevo aconteceu. O Eduardo Louis, que nós vimos no mês passado, da mesma forma, ele fala: eu detesto esse termo, eu nunca fiz ficção, nada que eu contei foi uma invenção, tem a ver com o meu imaginário, longe disso. Tudo que eu escrevo é verdade, ele usa o termo verdade, é um ajuste de contas de onde eu vim, com minha origem, com meu meio social, é a minha trajetória e tem a ver com minha introspecção. Eu olhando, eu sou sujeito e eu sou objeto, e eu estou falando da minha vida, né? Só que a gente sabe que ele fala da vida dele e da vida do pai, da mãe, do irmão. Por isso que o irmão ficou lá quase tentando matá-lo durante uma semana, que ele também conta isso no livro. Bom, mas voltando. Então, a gente tem a Annie Ernaux, que começou com como foi que ela teve, ela nos relata naquele livro, que eu acho ele importantíssimo, quem tem, leia agora, porque vai ficar tudo mais claro, e vocês vão conseguir acompanhar o que eu tenho a dizer hoje, que é a literatura como faca, né? O que significa literatura como faca para Annie Ernaux? A literatura como uma possibilidade de efetuar um corte. Então, para Annie Ernaux ganhou o Nobel de Literatura. Ela não ganhou o Nobel da filosofia, da sociologia, não, ela ganhou né, da literatura. Mas para ela, a literatura ela tem que ter essa força de uma faca amolada. E a literatura, ei, Bia, querida.
E a literatura, então, para ela, teria esse poder de corte. Então, ela conta, Annie Ernaux, que ela teve desejo de escrever sobre a vida dela, o lugar, a vergonha, o acontecimento, Paixão Simples, os anos, Anos. todos esses livros que nós lemos e estudamos. A faísca foi quando ela começou a ler Pierre Bourdieu. Então, Bourdieu é um sociólogo muito, muito, muito respeitado, muito, muito lido, muito, muito estudado, trilhões de teses, né? É um autor que é unanimidade, assim, ele é base, né, das ciências humanas, no mínimo, né, há 4 décadas, no mínimo, né? O Bourdieu, então, ele tem um conceito importantíssimo num livro que eu tenho, né, que eu já li há uns 10 anos atrás, que chama-se Distinção. Esse livro, Distinção, foi o que deu a faísca na Annie Ernaux. Olha que bonito. Ela já era professora de literatura, ela corrigia, era professora de redação. Mas ela lendo o Bourdieu, ela teve vontade de ir nesse gênero que se chama autobiografia. E aí, o que ela percebeu? Que só quem fazia autobiografia daquilo era uma questão de classe, né? Quem fazia autobiografia era justamente aqueles que nem pensavam na cabeça deles, né? Nunca, nunca, nunca surgiu, né? Vamos pensar, esse sentimento desconfortável de privilégio de classe, que é o termo do Bourdieu. O que é a questão do privilégio que a gente escuta tanto? As pessoas nascem brancas e acham que é normal. As pessoas nascem dentro de uma família de classe média, acham que é normal. As pessoas estudam na universidade pública e gratuita, acham que é merecimento, que é meritocracia. E o que o Bourdieu vai fazer em vários estudos é mostrar que nada disso tem a ver com meritocracia. Que nós nascemos, a gente tem uma data de nascimento biológica, mas ela é o que talvez menos importe, né? Nós temos várias datas de nascimento. Nós temos a data de nascimento que tem a ver com a cor da nossa pele. Nós temos uma data de nascimento que tem a ver com o fato de a gente ter estudado. A diferença entre quem estudou e quem não estudou não é só porque a pessoa desistiu, né? O Bourdieu vai mostrando essas camadas que foram naturalizadas, que foram absurdamente aceitas e impregnadas no discurso, mas no discurso de quem? De quem foi para a universidade, de quem num dia teve um analista e sai do analista com a proposta de escrever a minha vida daria um romance. Então, eu estou pegando, por exemplo, autores que eu amo, não estou criticando, não. Eu estou falando, né, de um dos livros que eu mais amo, que é o da tauromaquia, né, que vai trabalhar com a autobiografia como se fosse igual a luta ali do touro com a pessoa, e etc, etc. Foi o analista que mandou, falou, vai escrever. Ele foi e escreveu esses livros, L'Âge d'Homme, né, um livro que me formou. E ali não existe, hora nenhuma, esse sentimento de que ele era um burguês que podia gastar um tempo numa autoanálise. Então, a gente estudou que auto significa si mesmo, bio é a vida, e grafia é escrita, na escrita, né, da própria vida, porque tinha tempo. O que a Nierno fez foi tentar escrever uma autobiografia e dar uma espécie, com a simplicidade, ela perseguiu a simplicidade. A escrita dela era seca, clara, era uma faca, né? E ela quis esse ajuste de contas. Como ela tinha se alterado. Ela era uma
desertora. Esse termo é muito importante. Desertor, o que que é? Aquele que abandonou sua classe. Então, quem trabalhou com a noção de trânsfuga foi o Bourdieu. Então, nós temos agora, olha que maravilha, nós agora temos um Annie Ernaux, nós temos o Didier Ribon, que foi depois da Annie Ernaux, e nós temos o Louis. Os três são franceses, os três são escritores, uma mulher que vai contar pormenores de como que foi abortar, né, e por que que ela tinha que abortar, e a gente vê que o aborto ali, nós trabalhamos muito, 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 muito sobre isso, que como que a mulher não podia escolher, né, então como a mulher não podia escrever também sobre isso, etc. Tá? A gente já trabalhou sobre isso, e os outros dois são gays. A gente percebe que tem uma cena literária muito importante. E vocês estão aqui, né, malucas que são, topando acompanhar isso comigo, porque são poucas pessoas que fazem isso. Os livros muito recentes, e a gente está numa discussão muito, muito contemporânea, muito atual. E a gente vê que esses três, absurdamente ligados à classe operária, muito pobres. Pobres, 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 pobres. Eles foram trânsfugas, vamos usar o termo certo. Eles acedem, fica feio, mas está correto. Eles acedem a um novo status, então, a uma distinção, estou usando por Bourdieu, graças à educação. Vocês concordam? Que foi a educação dos três? Foi. E um talento. Se não tivesse talento, só educação não daria, vocês concordam? Então, educação se vocês não quiserem chamar de talento, chamem de desejo, né? Chamem de... Ai, eles são instigados, né? Eles têm vontade de escrever, eles querem muito viver esse mundo que na França, Simone de Beauvoir, Sartre ficavam nos cafés, até hoje são os cafés mais famosos. Você conseguir uma mesinha ali, né? Lá no Lipe, no Demargot, você faz isso. E por que que é famoso? Porque Sartre e Simone de Beauvoir tomavam café e escreviam lá. Então, esse glamour tem a ver com esse mundo, né, desse panteão das letras. O que é a diferença? Diferenças há muitas entre os três, nós vamos falar sobre isso hoje. Mas a Anier não era professora de literatura, vocês estão lembrados? Ela escrevia, ela corrigia texto, era professora de literatura. O Didier, ele é sociólogo e jornalista. Vou contar um bocado disso para vocês. E o caçula, então, a mãe seria Annie Ernaux, o pai seria o Bourdieu. Tiveram um filho, esse filho, gente, isso tudo é brincadeira. Não falem assim, Sabrina falou que o Bourdieu é o pai, a Annie Ernaux é a mãe, e que o filho é desculpa, que o Bourdieu é o pai, a Annie Ernaux é a mãe, e que o Didier é o filho mais velho, e que Eduardo Louis é o caçula. Mas eu tô falando isso mesmo, né? Tô falando isso só pra gente brincar um pouco nessa Falta o Espírito linhagem do Santo. Pai, Espírito Santo, para a gente entender um pouco essa constelação hoje, tá bom? É brincadeira, mas o que acontece? A questão da sexualidade é muito importante nesses três. Então, maio de 68 é uma data importantíssima para Annie Ernaux. E ela lutou pela sexualidade e a liberdade feminina. Taxou simples, tudo que a gente viu, a questão dos amantes, tudo, 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 dela se tornar ativa, né? Tem tudo, 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 tudo a ver. E para os dois, o Didier, ele conta nesse livro que a gente leu, que ele conseguiu sucesso sendo trânsfuga por ser gay. Quando ele vai para Paris,
ele encontra, né? Os héteros chamam de gueto, né? É terrível Uhum. isso, é pejorativo e já é preconceito. Mas ele vai contar que foi exatamente nos ambientes homossexuais que ele conseguiu a, esse gesto de amizade, uma espécie de empatia, de cordialidade, e que eles ajudaram muito, muito, muito ele deixar de ser porteiro, porque ele foi porteiro, ele foi faxineiro anos para pagar a escola. Então, esse ambiente gay faz com que ele consiga, por exemplo, é, consegue uma entrevista imensa, né, com o Bourdieu. Ele se torna amicíssimo do Bourdieu, uma amizade muito grande, de 20 anos. Então, o Bourdieu, de certa forma, ele vira uma espécie de discípulo, né? Então, olha que bonito. E é bonito demais porque quando ele perde o emprego, ele consegue uma entrevista nada mais, nada menos com Levi-Strauss. Levi-Strauss fica amicíssimo também dele, e quando ele muda de uma revista e vai para uma revista terrível, Levi-Strauss, por exemplo, fala assim: não, eu te dou a entrevista, você põe lá na primeira página que você vai conseguir um emprego. Então, esse ambiente faz com que ele escreva, o ambiente homossexual, a biografia do Foucault, do Michel Foucault, de Le Mots et les Choses, o Michel Foucault da história da sexualidade, o Michel Foucault da história da loucura, o Michel Foucault de Vigiar e Punir, Michel Foucault, eu poderia falar todos os livros que eu li e sou absurdamente grata a Foucault. Mas ele escreve essa biografia do Foucault, que é um sucesso mundial, mundial. Então, antes de escrever Retorno a Reims, que é essa cidadezinha do norte, né, da França, ele já era um jornalista conceituadíssimo, porque ele tinha escrito e também um livro absurdo, que é muito, muito, muito lido e citado, que foi um livro sobre a questão gay, que eu esqueci o nome desse livro. Eu acho, eu não sei se eu anotei. Ele menciona Ana, aí. qual Não, é? Você eu não lembra estou o nome? lembrando o nome do livro. Eu estou com uma dúvida. O Bourdieu, ela era gay também, Sabrina? Não, não sei. Nem Não? Levi-Strauss era casado. Levi-Strauss era casado Foucault. e terrível, porque a mulher dele, a esposa dele, teve aqui esse tempo todo no Brasil e ele apagou ela, uma coisa horrível. Eu já fui em Paris em exposições assim que mostram como que terrível, 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 como que ela trabalhou pra caramba. E quem aparece como esse que descobriu na tribo amazônica, quem fez a passagem do cru e cozido, tudo ele, tudo ele. Então, qualquer dia a gente vai pegar um livro agora que vai ser um ajuste de contas. Eu vou ser uma das primeiras a ler, porque isso me incomoda horrores, tá? Vai, mas o que você ia falar, Ana? Não era isso que eu fiquei curiosa para saber se essa ajuda deles se devia ao fato de eles serem também homossexuais. Mas não, Oh, né? não, não, não é que é não, é minha ignorância, não sei. Eu sei que Era Foucault homossexual. mas assim, é absurdo, né? O Foucault, ele escreveu muito sobre isso e sofreu muito por ser homossexual e fez essa cena, então, que o Didier consegue encontrar em Paris, foi muito graças a Foucault, porque ele teceu essa rede de apoio entre homossexuais. Então, É a do mesma coisa que o Foucault. Didier fez com o Eduardo Louis, né? Exato, a linda, É. maravilhosa. É isso que aconteceu. Então, o Didier, ao invés de ver o Edouard Louis como um concorrente, como muitas mulheres veem as mulheres, porque quem faz isso com as mulheres, eu vou dar um nome, chama patriarcado. As mulheres falam mal das mulheres, as mulheres xingam as mulheres são terríveis com as mulheres, enquanto isso os homens ficam lá em cima, gozando de todos os privilégios, né? Mas desculpa o tom panfletário, porque a Ana falou alguma coisa absurdamente importante agora. O Didier, ele
a gente leu primeiro. Por que que eu quis ler primeiro Louis? O Porque Lui. senão vocês falariam assim, ah, mas ele é a cópia. Ele é o Didier. E hoje a gente vai ver, vocês viram que não é. Que o Didier é muito mais sofisticado. O Didier é muito mais filosófico. O Didier é muito mais sociológico. O Didier é muito mais erudito. O Didier reflete muito, muito, muito mais do que Edouard Louis. Ele pensa mais do que Edouard Louis. E não é só diferença de idade. Eu vou mostrar isso para vocês hoje. É porque tem Então, essa coisa que ele fala, que ele sente que ele não pode falar sem ele dar o filtro da referência. Eu acho que ele até usa essa palavra, não usa? No uhum, final. uhum, Então ele tem referência para tudo que ele fala, né? Segundo fulano de tal, segundo. isso, vou contar para vocês uma fofoca, tá? Eu tenho uma amiga, não é amiga, é uma colega lá na França. Ela fala, você gostou do DJ? Porque ela está acompanhando nosso curso. Aí eu falei, gostei, eu já tinha lido antes do Louis. Eu falei, eu gosto mais, inclusive, porque ele me lembra um livro que eu amo e que é um livro que eu gosto, eu defendo muito esse livro, e eu defendo esse livro, inclusive de quem publicou ele, que não gosta. Eu, eu acho absurdo, eu falo, você não sabe de nada, inocente. Que se chama Os Argonautas, que vocês leram comigo. Uhum. Eu Já. amo os Argonautas e acho que as Argonautas, ela é, eu não saberia dizer que eu falaria da escolha de gênero dela. Eu teria dificuldade de falar. Ela não é homossexual. Enfim, mas me lembra muito esse misto. Você lê e é um ensaio. Não é uma autossociobiografia, por mais que ele fale que seja. Ele que inventou esse termo, né? Ele adora inventar esses chavões para explicar essa cena. O que essa cena faz, então, tem a ver com algo que muito pouco tempo nós vimos acontecer aqui no Brasil, que é a mobilidade do armário. Mas vocês lembram que eu estava falando para vocês que a Annie Ernaux, ela sabe que nos anos, ela vai mostrar isso nos anos, que não tem a ver, os anos não tem a ver com o ano que a gente nasce. Tem a ver com esses marcadores que Dores. são absurdamente importantes para nós. Então, a gente consegue ver quais são os marcadores da vida da Annie Ernaux. Nós vimos que mais de 68, que a guerra com a Argélia, a gente viu os marcadores. E ele vai dizer que os dois marcadores dele são o Annie Ernaux e o Bourdieu, Bourdieu. que esses são as datas de nascimento dele. E que outra data de nascimento dele, é bonito isso que o DJ Eribon vai dizer, foi no século XIX, que ela nem data século XX, que ela data o século XIX, que foi o processo que fizeram contra o Oscar Wilde por sodomia. Então, quando a sociedade se volta contra o Oscar Wilde e o Oscar Wilde vai defender a sodomia, o sexo anal, né, e a homossexualidade dele, vocês lembram que a sociedade francesa move um processo para ele é preso. Porque não para ali o que acontece? As estruturas de poder reprimiam os homossexuais. E o que aconteceu foi que os franceses ficaram mais fortes com a luta contra o preconceito, contra os homossexuais. Então, o Didier vai dizer que a data de nascimento dele é do século XIX. Olha que bonito isso, que tem a ver com essa luta e ele sente que ele nasceu ali com essa revolta com o que aconteceu com Oscar Wilde e que até hoje tem que lutar para que não seja esquecido isso. Então, lembrei, o livro chama Reflexões sobre a Questão Gay. Então, é claro que Reflexões sobre a Questão Gay é um legado da história da sexualidade. Foucault, de quem ele tinha feito o quê? A biologia de Foucault. A biografia de Foucault. Essa Biografia. biografia de Foucault, ele tinha só 36 anos. Foi a casta intelectual. Ele foi aprovado por unanimidade, ele foi uma prova, né?
E foi lançado aqui no Brasil, antes ainda, um livro que ele escreveu sobre Levi-Strauss, que eu tinha e desapareceu, que eu procurei para mostrar para vocês hoje, que saiu, era da Kozak Naif, que quem se interessa por Levi-Strauss vale a pena comprar, que se chama De Perto e de Longe. Então, nós já tínhamos livro do Didier Eribon, mas não era esse sucesso absoluto Uhum. que imediatamente foi sucesso até na China, na Indonésia, em tudo quanto é lugar. E o que é curioso é que ele não encara. Ah, gente, eu contei que minha amiga perguntou, me falou sobre o DJ, que eu falei que eu gostava, porque me lembrava os Argonautas. Eu traduzi do francês, que ela escreve em francês, ó, penduricalho teórico. Sabe penduricalho? Ela fala que ela não gosta, porque ele usa muito penduricalho teórico. Tudo que ele fala, ele cita alguém, entendeu? Eita. Então, isso ela detesta. E eu não me incomodo. Então, vocês me lembram, porque eu estou com muita coisa para dizer, eu estou com a dificuldade, então, de amarrar. Então, ele vai contar que ele sai de casa por uma questão em francês. Eu escrevi isso no nosso grupinho hoje, tem a ver com a palavra que significa Lela, é honte, que com H, estou escrevendo no nosso chat, Que é vergonha, né? vergonha. Então, ele Uhum. fala que o que os três, né, essa tríade escreve é uma ontologia. Se você, ontologia, em francês, ontologia. Então, se vocês lembrarem, ontologia é o estudo do ser, mas tem a vergonha. Então, ele vai falar que essas autossociobiografias, elas vão falar da origem da vergonha do trânsfuga. Amarrei, gente? Uhum. Que a vergonha por essa mobilidade deles terem conseguido distanciar absolutamente do pai e da mãe, dos irmãos, da cidade, do lugar da origem. E o que fazer com isso? Então, nós já temos leitura o suficiente para perceber que não é simples, que todos carregam culpa pra caramba. E é um hiato, não só culpa, né? Quer dizer, por mais que fale, eu não amava, por mais que quando a Guilherme vai contar que a mãe fazia xixi, né? Com a Uhum. roupa, limpava com a roupa, em pé, a sujeira da casa, os passeios que DJ vai falar, como que eles nunca tiveram férias. Enfim, o fato é que a escola fez a escolarização. Isso que o Antônio Cândido chama do direito da literatura, criou uma sensibilidade tal que fizeram com que, por exemplo, o irmão do DJ dissesse, numa das idas dele para casa, quando ele ainda estudava, falasse, você fala como se fosse um livro, né? Então, ele escreve também isso que a Ana falou, das referências, com os penduricalhos teóricos, alguma coisa, tal como um rapper, né? Usa o maior diamante que tiver, né? Para cal na orelha, né? Ou então aquilo que quando ela foi cancelada, a Lilia Schwartz errou feio, né? Quando ela criticou a Beyoncé, né? Ela criticou horrores para falar que do clipe, que o clipe era muito luxuoso, que era uma nova rica e tarará. E todos os negros falaram. Você nunca falou de uma casa, provavelmente a sua casa tem obras de arte, e nós sabemos que tem pra caramba, maravilhosos, e isso nunca foi para você um problema. Agora, quando o negro tem, você vai falar que é kit, né? Que está mostrando em excesso, etc, etc, etc. Então, ele vai colocar essa noção de que a literatura, o que ele faz para ele não é uma literatura, que tem mais a ver com sociologia, isso o autor, ele, Didier Eribon, não nosso, que nós fizemos como leitores, eu vou falar disso já já. Mas que essa espécie de antropologia da vergonha, em que ele se torna um analista e ao mesmo tempo o objeto, né? E ele vai se voltar. Então, a gente sempre vê
o passo dele, a da Annie Ernaux, ele, e depois o Didier, né? E o Didier é pop, né? E ele, então, por exemplo, ele vai mostrar, por exemplo, o que ele quer entender é como o pai foi trotskista, como que o pai e a mãe, né, ali, eles foram absurdamente ligados à questão, né, do marxismo, e à medida em que o próprio Didier vai estudando e se tornando na faculdade trotskista, ele vai gostando do Trotsky nos livros, mas odiava o que o pai falava sobre marxismo, né? Então, um dia o pai pega ele lendo Le Monde e o pai fala: para de ler esse jornal, isso é jornal de padre, isso é jornal de monge. E ele fica horrorizado, porque que o pai, um operário que trabalhava, né, que o corpo foi danificado, a mãe, faxineiro, o corpo foi. E como que ele não consegue mais falar a língua da mãe, que ele tenta traduzir o que a mãe fala, e ele vai escrever. Então, depois que escreve sobre a questão gay, depois que o pai morre, ele vai escrever essa autossociobiografia da mãe. Então, a mãe ele consegue, é uma espécie de contato, né? Mas ele vai querer mostrar como as marcas, né, de pertencimento de classe os operários carregam no corpo. Então, como nós burgueses, nosso corpo não tem essas marcas. Então, são as corcundas, são os pés, são as mãos, são os olhos, como que tudo se dá pelo corpo, né? E Queimadas, essa, né? hã? Queimadas. As queimaduras, as queimaduras. Então, essa memória profunda de classes pelo corpo, né? E uma grande questão é por que, passados anos, né, que ele relega essa família, ele tenta apagar e rasurar essa família, quando o pai morre e ele vai visitar a mãe, e não os irmãos nem ninguém, ele quer entender por que que aqueles marxistas, que eram marxistas na década de 80, na década de 90, nos anos 2000, porque todos tinham virado neoconservadores e tinham votado na Marine Le Pen. Então, é um interesse, a família também vira objeto político. Por que que os dominados se acharam esquecidos pela esquerda? Por que que os dominados acharam que a esquerda os relegou, que a esquerda esqueceu, não cumpriu com as promessas e se tornaram ultraconservadores? Então, a produção bibliográfica do Didier hoje, ela está muito voltada por essa questão, né, sociais, e ele vai fazer ele chama de vereditos, que talvez esse termo pegue, tal como pegou distinção, e vire um conceito. Então, ele vai querer ver, né, como que isso, né, aconteceu, como nós temos uma... A gente tenta silenciar, né, esse corpo, isso tudo. Então, o livro da mãe, que não foi traduzido para o Brasil, porque ele é recente, é de 2023, é Vida, Velhice e Morte de uma Mulher do Povo. Ele fala que uma outra data de nascimento dele é o nascimento da classe operária. Uma outra data de nascimento, o processo contra o Oscar Wilde, e a data de nascimento biológica. Então, ele fala: eu sou o mentor do Eduardo Louis, mas também sou seu amigo. Então, eu acho isso muito, muito, muito bonito para gente dizer disso, né? E o que ele vai falar, que o que o expulsou, basicamente, de casa, foi a homofobia. Então, que tudo que ele deve, então o livro que faz absurdamente sucesso, que é o de reflexões sobre a questão gay, tem a ver com homofobia, porque ele descobre que a família, além de ser absurdamente neoconservadora, ter virado direita extremista, né, ligada quase ao fascismo, né, dos Le Pen, eles são racistas, eles têm horror a imigrantes. Eles têm
São páginas e páginas e páginas aqui que ele vai reproduzir, né? Fala da mãe e do pai contra o racismo. Então, eles são homofóbicos, a família, os dominados, ele usa o termo os dominados, tal como a Annie Ernaux, tal como o Bourdieu, e eles são absurdamente racistas. Então, essas duas questões. E ele vai falar que ele conseguiu escapar da psicanálise. Então, ele é um crítico ferrenho à psicanálise. Ele tem essa crítica que a gente sabe que em Foucault foi uma crítica mais leve, ele não. Ele vai tratar a psicanálise. Eu peguei eu tinha mandado o documento para vocês e depois eu só printei aqueles momentos em que ele vai acusá-las, né, de nunca pensar no social, quer dizer, que ele acredita que não existe singularidade, subjetividade sem pertencimento coletivo. Então, é um autor que vai estar falando o tempo inteiro, ele vai falar, olha, a literatura é capaz de entrar nos interstícios do visível e do invisível, mas a mim me interessa as análises sociológicas. Por isso, eu não acredito o que eu faço é literatura ou ficção. O que eu faço é uma espécie de sociobiografia, autossociobiografia. Eu não analiso eu, porque eu me baseio na biografia da minha mãe, do meu pai, e esse vetor, para mim, é mais importante do que a minha própria história. Então, isso é o autor, gente. Isso é o que o Didier vai defender. A pergunta, né, que eu gosto de fazer para vocês é como que Retorno a Reims virou best-seller no mundo inteiro. No Brasil, ele vendeu horrores. E aqui no Brasil, ele é tido como o que provocou o surgimento de um outro best-seller que ainda, quando ele estava escrevendo, eu não sei se vocês leram, o Bortolucci. Alguém leu aqui? Ouviu falar do Bortolucci? Não, Não eu não. ouviram? O Bortolucci, ele lançou um livro que é um sucesso, ele é professor na GV, mas o pai dele a vida inteira foi caminhoneiro. E ele tem essa vontade de escrever esse livro quando o pai está morrendo. Quando descobre um câncer, ele tem pouquíssimo tempo de vida, então ele vai fazer entrevistas. Já li uma reportagem. Você gostou? Ah, Uhum. você leu o livro? Não, Só a li falando reportagem. a reportagem. A gente devia ter lido esse, mas saiu depois, senão eu É, tinha colocado, E ele tem muito a ver com o Didier, porque a obra, então, ele vai pegar como se fosse esse caminhoneiro que vai, né, tal como Central do Brasil, o filme, ele vai cruzar essa estrada nesse Brasil modernista, etc, etc. Só que tem um amor imenso pelo pai. Nesse sentido, ele não tem a vergonha que a gente encontra no Didier, essa vergonha que a gente encontra na Annie Ernaux, essa vergonha do Edouard Louis. Mas ele vai falar que tem a ver também com essa questão de não ser só o pai, né, o caminhoneiro, de ser o Brasil que está ali e de ter essa análise sociológica. E eu procurei na Fósforo, que é a editora que lançou, né, o Bortolucci, e encontrei uns dados que eu fiquei chocada. Antes dele publicar o livro no Brasil, a Fósforo vendeu para 17 países. Ó, Ele foi traduzido, ele já está querendo virar filme. Então, essa questão, para mim, me importa demais, porque a gente está assistindo o nascimento e florescimento de um tipo de escrita muito diferente de tudo que a gente viu até agora, e que está tendo uma adesão de leitores muito, muito grande. Está tendo um apelo, né? Os leitores têm sucumbido a esse tipo de ontologia, pagar, né? Desse ajuste de contas de quem é pobre, de quem é operário, dessa classe e que ascende. Então, isso é universal. Isso não me parece, né, ser algo da França. Então, essa questão da reapropriação, eu queria também falar com vocês que eu sinto que ele é mais delicado do que o Edouard Louis.
É como se Eduardo Louis ele entrasse na intimidade de todo mundo da família, arrombasse a porta sem pedir licença. Uhum. É uma coisa avassaladora, ele expõe todo mundo. Enquanto o Didier tem muito cuidado. Ele é muito mais generoso. Ele é mais Uhum. delicado e mais generoso. E a sensação é que o Didier faz mais teoria também, nos obriga a refletir muito mais do que o Louis. E Agora, o para. Luiz com aquela cara de menor abandonado, né? De anjinho. Mas Mas tem ele é uma cruel. crueldade. É. Exatamente, Ana. Nós estamos hoje sintonia absoluta. E então, para eles, tudo é verdade. O ponto de vista é o do realismo. Então, nasce um novo realismo que essa turminha aqui está assistindo junto comigo e pensando sobre essa escrita. Ela se propõe a trabalhar uma memória ligada à força material. Então, a gente encontra uma memória da casa dos operários, coisa que nunca tinha sido escrita. Nós conseguimos pensar nessa cultura material, cama, cozinha, panela, isso da penúria, da pobreza, não por um branco olhando de fora, como o realismo fez milhões de vezes. Nós vimos isso no naturalismo, no realismo, nós vimos Isso. Flaubert fazendo, nós vimos essa de Queiroz, Machado de Assis, todo mundo rico, todo mundo rico. Agora a gente está vendo essa memória material sendo falada, né, por, por esse pano, né, absurdamente sociológico, né, por aqueles que fizeram parte, que estão dentro desse pano de fundo, dessa cena. O Didier, então, ele conta que na sociologia, olha, ele é um pouquinho vaidoso, tá? Já existe o gênero eribon, que na Ah, sociologia já eu estão nunca vi. estudando como sociologia, como se ele tivesse, com esse livro, não feito literatura, mas feito um tipo de sociologia. E que na Inglaterra, etc., etc., já estão chamando de gênero eribon. Então, ele se coloca, né, de uma forma muito também vaidosa, como se ele fosse o continuador do Sartre, do Foucault e do Bourdieu. Então, eu encontrei isso numa entrevista em francês. É alguém alguém bem, digamos assim, não tem problema com autoestima, né? Porque é como se ele fizesse parte dessa linhagem, como se ele já tivesse conquistado esse lugar. Então, eu só quero, para parar de falar, tem uma hora que eu estou falando, eu separei muitas passagens, mas eu gosto disso, de trazê-las na discussão. Eu queria só, provocativamente, ler um poema que vocês sabem de cor, que uma pessoa que teve a chance da gente nós analisamos esse poema há muitos, muitos anos atrás, que foi a Maria Eugênia, que é a autopsicografia do Fernando Pessoa, que todo mundo sabe de qual é salteado. Eu não sei se a Ana estudou esse poema comigo na introdução à literatura portuguesa. Eu não lembro, mas a Maria Eugênia eu lembro. Que diz o seguinte: autopsicografia. Então, ele não está falando de sociobiografia, ele não está falando de sociobiografia, esses termos que o Eribon usa. Ele inventou isso em 30, ele morreu em 35, ele inventou isso em 32. Que era uma palavra para falar auto, que era si mesmo, mas psíquico, era como se fosse igual o Chico Mendes, com aquele que escuta vozes. Ah, Chico Xavier. Chico Xavier. Chico Xavier, que é a psicografia, que escuta as vozes dos mortos, das almas, não é isso? Aham. Grafia, autopsicografia. Então, pessoa inventa um neologismo para falar que esse poema vai chamar como que ele escreve, o que ele escreve que é dele mesmo. Todo mundo vai lembrar da heteronímia, que é essa forma paródica, esse jeito
que o Fernando Pessoa ele explode ou implode, a gente nunca vai chegar a uma conclusão. Algumas pessoas falam que são 136 heterônimos, outras 98, mas o fato é que tem 136 nomes próprios com 136 estilos de escrita diferenciados. Então, é uma coisa absurda. E esse poema, ele é uma espécie de... que ele está falando sobre o método da heteronímia. Olha o que ele diz. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, o primeiro é maravilhoso. A primeira estrofe, ele vai falar que o poeta finge. Mas finge aqui não é no sentido de mentir, igual ao senso comum fala. Fingere, né, significa moldar, significa construir, significa produzir, significa criar. Então, o poeta é um criador. E ele cria tão completamente que chega aqui a criar essa dor, uma dor que devera sente. Então, olha que louco, a pessoa está dizendo, eu quero mostrar para vocês, com esse poema, a diferença que a gente tem no seio da literatura, que são opções de ver o mundo, né? O pessoa está dizendo assim, todo poeta tem duas dores. Ó, ele finge completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Ele sente uma dor, ele tem essa sensação, e ele escreve sobre essa sensação. Essa dor é sentida, mas ele escreve. Quando ele escreve, ela vira uma dor fingida. Então, existe uma dor que é que ele teve essa sensação, mas quando ele escreveu, virou outro tipo de dor. Ficção. Essa é a primeira. Exatamente, Ana. Você está hoje rapidinha, viu? Então ele fez, Irado. ela fez, ele faz que tem duas dores. Aí vamos passar para a estrofe que ele está falando de nós, leitores. Olha nós, leitores. E os que leem o que escreve, então, nós, leitores, lemos qual dor que a gente lê? A que ele escreve. A dor criada, a dor fingida, a dor que ele escreveu. Só essa que nós temos acesso. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Tipo, tão bonito esse poema, né? A Roth escreve demais. Gente, esse livro, coitadinha, ela ficou presa no banheiro. Ela pegou o cabelo e ela trancada, que pai horrível. Ela pegou o fiozinho, tanto sofrimento. A gente lendo aquela mulher maravilhosa, que foi a melhor coisa que eu li esse ano. A Indomável, não, a Intrusa, não, Não, a insubordinada, Insubmissa. não. a Insubmissa. Insubmissa. A insubmissa. A gente lê a dor dela e a gente faz o quê com aquela dor? Nossa, mas tão bonito, tão pungente. Não é isso? Como é que chama essa palavra? Então, quer dizer, morre de Adorim. A gente chora, morreu de Adorim. Né? Então, os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve. Quem teve duas? O poeta. O poeta. O que conseguiu O fingir. fingidor, Mas só que não eles as não duas têm. que ele. Só o quê? Aí, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Então a gente ri, mas a gente não foi de Adorim que morreu, nós não fomos Reobaldo que ficou chorando, a gente não é a coitada que ficou presa no banheiro, A gente entendeu? sente a dor universal? Não, ele está Não. falando. Não, ele está falando que a gente sente a dor que a gente não tem, que a gente se identifica com a Com o dor que não é a sofrimento do outro. nossa, com o sofrimento do que a gente lê. Não é isso que ele está falando? É. É. E aí ele termina então ele fez. Ele jogou dialeticamente. A primeira estrofe
ele joga a tese, que é o escritor. A segunda, o leitor. Ele está falando, são duas formas diferentes de ver o mundo. O escritor não vê o que ele escreve como aquele que lê. Olha que A demais, interpretação é diferente, né? óbvio, É óbvio. simplesmente genial, né? É simplesmente o único poema no mundo que faz isso, com tão pouco verso. O Didi aqui fala que a gente tem que ler conforme o que o autor quer. Ele repete isso várias vezes, com a proposta do autor, com o que o autor desejou, almejou dizer. Fernando Mas tem Pessoa ia como? rir da cara dele e falar assim: sinta quem lê. Porque esse é um verso do Álvaro de Campos. Mas voltando. Então, a pessoa joga a tese, que é a primeira estrofe. A segunda estrofe é a antítese, que é outra coisa, que é o leitor. O leitor vai se identificar com aquele texto e vai sentir bem com a dor que leu, mas não é a dor que ele está sentindo naquele momento. Senão a gente nem estaria lendo. Se fosse a dor da morte, da dor do aprisionamento, a dor da fome, a gente não ia estar nem curtindo a fruição literária. Aí ele vem para a síntese. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Ele fecha esse poema falando que não existe para ele um poema que seja só, que não interessa a ele um poema só confessional, que seja um poema só, e que ele acha que o poeta ele tem que intelectualizar sensações, e que ele tem que pensar, e ele tem que decompor, ele tem que analisar, ele tem que inventar, ele tem que criar com a linguagem. Por que eu quis terminar minha fala hoje com Pessoa e com esse poema que, para mim, diz muito? Por causa da nossa, da Academia Brasileira de Letras, como é que ela chama? Que falou que o que a Arnie Ernaux escrevia não era literatura? A gente está nessa até agora, É. né? A provocação lá da AME, ela não é, a Aurora não é da academia, não. Ah, não, é É, não? não. Achei que Não é, era. não. Ela é da USP, tradutora, mas não é da academia, não. Mas é algo que, isso é a grande questão, né? É uma grande questão, porque para muitos, a literatura é trabalho com a linguagem e com a imaginação. Nós, para outros, não. E essa cena que está surgindo agora, ela está reclamando um estatuto de verdade que para o Fernando Pessoa era nada. Uma, Ele uma bobagem. uma bobagem. E a Rossi, eu acredito que aquele livro tem muita imaginação e muito trabalho com a linguagem. Qual Então, livro? a Submissa, Tá. Ah, com certeza. muito, com certeza. Então, eu queria muito que vocês levassem em consideração isso que o escritor ele vem falar e vem trazer, mas isso não significa que a gente precise se posicionar, é tudo verdade, é tudo mentira, né? Mas saber que está tendo, então, para ela, o Eduardo Louis não é literatura, como a Annie Ernaux não é, e como Eribon não é. Por quê? Porque eles não trabalham a forma. Para Aurora, ela não titubeia em relação a isso, né? E deu um quibrocó absurdo. Vocês acompanharam? Foi uma Não, discussão sem você que fim. falou. Eu mandei no grupo, mandei muito no Foi. grupo Uhum. Depois eu esses não vi mais nada, não. Nossa, mas foi coisa. Aí Então, acaba e todo mundo naquela, esquece. saiu até na Folha, né? Foi de todo tamanho, né? Foi uma coisa, para todo lado, todo lado. Então, eu trago isso, a gente ainda tem um outro, o último do semestre,
que aí sim, né, a gente vai ser sobre o primeiro livro de uma travesti, né? Eu acho que de todos nós, né, não? Para Então, mim, para mim é também, é o único que eu li. Não sei, acho que sim. E eu acho que para todo mundo vai ser o primeiro da Uhum. travesti. Então, eu acho que isso importa muito para a gente ler o contemporâneo. Importa muito a instrumentalização teórica do passado, ela não está muito servindo para essa cena. Por quê? Porque aconteceu uma quantidade de trânsfugas que nós nunca tivemos acesso. Então, a NECA, o livro que nós vamos ler, ela fez doutorado. Ela está publicada na Alemanha. Ela está agora na Alemanha. Eu sigo ela no Instagram. Como eu sigo o Eduardo Louis, que eu gosto de ver o sucesso que o Eduardo Louis está fazendo na China. Inacreditável o sucesso que ele está hoje em Xangai. E a China está pirando com ele. Então, é para a gente achar que isso não é literatura e ficar como, com os formalistas, reclamando da aristocracia, ou sabendo que isso é o que está pegando um leitor. Eduardo Louis faz mais sucesso porque é mais fácil. uhum. Muito, é o mais fácil. Ele é mais fácil do que Annie Ernaux, né? Que é considerado plana, de planificado, etc. Mas E ele é ela o não mais quer ser outra fácil. coisa, né? Ela Hã? não quer ser outra, ela não Não quer quer, ser nunca outra coisa. quis, nunca Não quis, quer. É. nunca quis, nunca quis, né? Nunca quis. Inclusive, eu acho que Então, ela se esforça para isso, é. é uma Você não técnica, acha? é uma técnica. Ela é E uma como ela técnica. nunca, E ela. é uma técnica e ela nunca foi, mudou para Paris para ver Paris em distanciamento. Então ela sempre ficou lá de longe vendo Paris. É inacreditável, inacreditável. Ó, eu falei demais, 1h10, eu quero escutá-las agora e emissões sobre o livro, o que vocês gostaram, não gostaram, do jeito que a gente conversa sempre, cada um é na sua, sem papo cabeça. Vamos falar aí das sensações. Eu gostei muito. Posso E contar um acho caso que eu acho que tem a que. ver. Ah, tá, Você não desculpa. estava gostando, Tá, não, Mary? continua, Melinha. Você não Não, estava gostando. eu achei que ele faz muito mais a parte sociológica. Então você concorda que é uma Eu concordo. socio-autobiografia? Eu Aham. acho, eu acho que o livro, um grande percentual dele é um trabalho sociológico, inclusive. E com muitas Uhum. referências que não deixa de ser interessante. Mas é um livro mais difícil do que os outros. Vamos dizer o seguinte: menos. Porque você tem hora que você quer parar. Hum. Porque nem a Insubmissa, nem o Eduardo Luiz, eu queria parar. Assim, Não. parar. Aí, submissa, quando acabou, eu falei: o que que vai ser de mim? Eu vou Sabe ter aquele negócio? Não outro. é que você quer parar de ler, não. Você está cansado. Ele me cansou às vezes. Uhum. Maria A Eugênia levantou última, a mão. Espera aí. Oi, desculpa. tá? A última parte é que ele entra muito nele. Mais na É história mesmo da família. porque o Aham. início é mais da metade do livro é muito mais sociologia. Gegena, Olá, ei, querida. oi, Querida. tudo bom? Oi. Bom, minha primeiro há mais tempo, logo que começou o Zum Zum, que tinha sido descoberto naquela editora em Nova York, Annie Ernaux, uma coisa de 50 e poucos e que estava voltando à tona e tal. Primeiro eu li Annie e logo em seguida também, logo que ele apareceu, Edouard Louis. E o primeiro sentimento que eu tive, achei interessante essa coisa do ontoísmo, né? É uma vergonha, assim, Uhum. um constrangimento que eu fiquei pensando, assim, é muito doloroso, que eu fiquei pensando que, pois vi uma definição dele, que se era para chocar, estava certo.
Eu Do fiquei Louis, pensando, né? Louis, fiquei Louis que quer pensando, chocar. exatamente, fiquei pensando da necessidade para ele de chocar, né? E então eu fiquei achando que essa questão aí desses mecanismos, né, da vergonha, da constatação, do não pertencimento, da diferença explícita, e o que fizeram, né, cada um para superar aquilo. E né, foi uma coisa que foi me completando ali. E agora, fazendo um gancho, não sei se vocês já viram É, isso. eu comi esse livro, eu comi. E Que é, livro? Marilson? Coisa de Qual? Mas só que eu rico. baixei. Eu falei, isso não é livro que eu vou gastar dinheiro, porque não cabe Coisa de mais livro aqui em rico. casa. Gente, o João Coisa baixou para de... mim. Ô, Gena, eu faço o Eu seguinte, quando eu ganhei. tô muito cansada, eu só leio no avião. Eu sou viciada. Em avião, eu tenho isso aqui, ó. Então eu tenho milhões de livros baixados aqui. Aí, E tá aqui, certo. se alguém pegar isso, vai falar, ela não é uma professora de literatura da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, aqui eu li Coisa de Rico. Na ida e na volta, eu fiz 5 viagens em setembro. Eu estive aqui, esses livros que eu não quero ter materialmente em casa. E eu amei, e acho que ele fala, mas fala você, porque eu concordo já com o que você vai dizer, que eu já sei o que Eu, que é. eu ganhei. Minha filha Juliana me deu, que era Ah, para eu me distrair no meu isso. repouso, né? E realmente funcionou. Também fiquei encantada. E o gancho que eu fiz de uma coisa e outra é assim, o que fazer, né, na cabeça de quem está nesse caminho, o que fazer, que caminho tomar, a que se apegar, custe o que custar, para ser reconhecido como tal, pertencendo a um determinado grupo, sendo aceito, podendo dizer que pertenço, desde sinais físicos, né, Uhum. como roupa, corte de cabelo e todo tipo de coisa, até coisas mais, modo de vida e coisas conseguidas com extremo sacrifício ou não, mas a que ponto essa necessidade de pertencimento, eu diria, afeta a pessoa e que caminho tomar, né? No caso dos dois, a literatura o salvou. Dos três. Eles, dos Annie três, perdão. Ernaux, Eu estava Didier. só falando Arnaud e Louis, mas nos três, eu acho que eles embrenharam por um caminho que realmente trouxe resultados para eles. Hum, Mas essa análise desse antropólogo é muito interessante. Então, vamos recuperar aqui, Gena. Sim, Ele também usa o Bourdieu, sim, né? Ele está é, querendo também trabalhar com a distinção, sim, porque ele quer saber o que é a coisa de rico nesse país que eu amo, né? O que o Tom Jobim fala, que o surrealismo deu certo porque o Brasil já é surrealista. Então, vocês concordam que o Didier não ia dar conta de falar do Brasil, que a Annie Ernaux não daria, mas ele é negro, ele é gay e ele é classe média. aham, E ele decide fazer a tese de doutorado dele, então isso é a tese de doutorado dele, só que ele tirou as referências, porque ele não queria ficar parecido com o Eribon. Ele só fala, como diz fulano de tal, como tal fulano remontou não sei o quê. Eu que já tinha lido esse povo todo, algumas vezes o que ele falava, eu já tinha lido há séculos no Bourdieu. Não, eu falava, mas isso aqui está no Trânsfuga, né? No Trânsfuga de classe, etc, etc. Mas o que é engraçadíssimo, gente, é porque ele vai trabalhar com essa parcela de novo rico, né? Que são os emergentes, e que tem a ver com os influenciadores, com artistas de televisão, desse povo que ganha dinheiro, mas que não tem
distinção. Então, quer dizer, ele vai vendo que existem os ricos, e existem os ricos, e existem os ricos. Os quatrocentões paulistas, por exemplo. Então, Como ele diria vai... Odete Roitman, os que têm lastro. Tem lastro, exato. E aí, o que É. acontece é que ele vai mostrar o hábitos, que é o outro conceito do Bourdieu. Hábitos escreve com H-A-B-I-T-U-S. É. Hábitos, que é o Hábitos. conceito Bourdieu. Então, É. esse alcochofrado, como é que é? Alcochofado? O nome dele? É. É. Ele é árabe, viu, Gena? Ele É é. brimo, ele é brimo. Brimo, é. Michel Alcoforado. Alcoforado. Então, É. olha o tanto de coisa. Ele é gay, ele é negro, ele é classe média É. e É. ainda É. árabe, né? Quer dizer, tem muita coisa aí para ser chutado. É. E ele vai, então, tentar se infiltrar para fazer essa análise sociológica. O livro esgotou. Esse que eu citei do caminhoneiro, do filho caminhoneiro, a primeira edição foi 28.000. Esse já vendeu mais de 100.000 Nossa. na primeira edição. Os dois são sucessos no Brasil também. Então, é uma cena robusta que está no mundo. Está no mundo. Está no mundo. Então, isso que a gente está vendo, né, dessa análise, a diferença é que ele não usa tanto, ele não está fazendo uma autobiografia, ele está fazendo uma sociobiografia dos ricos no Brasil. Quais são os hábitos desses ricos? Então, é como, por exemplo, ao invés, como o verbo decolar é utilizado, é diferente. Fulano já decolou. Então, porque tem avião próprio, né? E ele vai usar, não só em terminologia, semântico, mas como a questão do tempo, né? Como que os ricos estão sempre ocupados. Ter secretária, não ter secretária. O livro é divertidíssimo, não é, Gena? Gente disse, irônico, venenoso, Mas né? aí você conhece. Não, mas eu acho que ele Inteligente. tem muita base, né? Não, com certeza. Ele não está inventando, não. E o que a gente Não, conhece de gente que ele vai narrando, eu chorava de rir, porque eu lembrava de fulano, lembrava de Beltrano. O povo que vai a Miami sem mala, como sem mala. conhece. Quantos você conhece, assim, que não leva nada de casa para comprar só com 12 cartões de crédito, porque querem comprar É, tudo, né? Querem é, comprar tudo e é. quer ter tudo, e tudo tem que ter logomarca. Então, a questão do Cat Luxury, o livro é leitura de avião, eu achei. Mas eu Regina, queria manda para nós É, o é. título e o autor no grupo. coisas de rico, Põe, põe. Só pôs o Coisa de livro, Rico, é o livro mais é o livro famoso. mais famoso do Brasil Todo hoje. Não mundo vai existe saber. outro livro. Até eu sei do Coisa de Rico. Estou olhando aqui no Kindle. É Então, o que me famoso. lembrou, o gancho Ah, que eu quis dizer, o é método é o mesmo, é Bourdieu. porque é essa luta, né, para ser Pois é, aceito é a luta de... num patamar imaginário. Gena, não é patamar imaginar. Quer dizer, é e não é, porque o que eles vão mostrar no final de contas é que a velha luta de classes, Sem é dúvida. óbvio, É. é a luta de Aham. classes, porque é isso, e como que os pobres sofrem horrores no corpo, só que esse aí, ele só vai falar desses emergentes que querem ser aceitos e que vão fazer aula de inglês, mudam até para os Estados Unidos para fazer aula de inglês, que vão ter aula de tênis, que vão fazer curso de vinho, todos para se parecerem com coisa de Exatamente. rico. Mas é Aham. diferente total desses franceses que são operários, filhos de operários, que viram, né, graças à educação, graças É, à sensibilização. Eles começam a ver o mundo diferente. E aí não conseguem mais voltar. Olha que triste. Mas eu queria é. pegar o seguinte: na página 11 desse livro tem uma passagem maravilhosa. Ele 11, diz o seguinte, De página qual 11, livro? que a gente está o nosso. analisando hoje. Ah, Ele diz o seguinte: sem dúvida, as palavras da sociologia seriam mais convenientes do que as da psicanálise para descrever o que as metáforas do luto e da melancolia permitem evocar em termos simples,
mesmo que inadequado e enganoso. Os traços do que fomos na infância, o modo como fomos socializados, persistem mesmo quando as condições em que vivemos na idade adulta mudam, mesmo quando desejamos nos distanciar desse passado e, como consequência, o retorno ao meio do qual viemos e do qual saímos, em todos os sentidos do termo, é sempre um retorno para si e um retorno a si, reencontros com o eu, tanto conservado como negado. Então, no início do livro, ele já está falando que ele sabe que ele vai ter que se haver e se colocar. Por isso, o título do livro está aqui, que o retorno a Reims é retorno a ele mesmo. Que Eu sair de marquei a mesma casa... passagem. Você marcou? Você marcou? A gente hoje Sim. está numa sintonia absoluta. Que o retorno vai ser. A Reims é retorno a ele, que não importa. Então, tudo bem, né? Que a psicanálise fale do trauma, de tudo que ele viveu, de ele nunca ter tido quarto, do pai não suportar o fato dele ter se filiado a aqueles movimentos, né, na universidade, enfim. Aflora, então, a consciência em tais circunstâncias, aquilo de que teríamos adorado nos ver libertados, mas que não negamos estruturar nossa personalidade, a saber, o mal-estar produzido pelo pertencimento a dois mundos diferentes, Aí. Isso do habitat separados, nesse sentido. preste atenção, separados um do outro por tamanha distância que parecem inconciliáveis, embora coexistam em tudo que somos. Uma melancolia ligada ao hábitos clivê para retomar esse belo e potente conceito de Bourdieu. Estranhamente, é no momento em que nos comprometemos a superar o hábitos, ou ao menos amenizá-lo, que esse mal-estar clandestino e difuso volta com toda a força à superfície e que a melancolia redobra de intensidade. Esses sentimentos sempre estiveram presentes e descobrimos então, ou talvez redescobrimos, que sempre estiveram lá, acachapados no fundo de nós mesmos, agindo em nós sobre nós. Mas podemos realmente superar esse mal-estar? Amenizar a melancolia? Eu acho essa página absurdamente importante para mostrar que é no gerúndio, estamos sempre retornando. Então, nesse estudo antropológico brasileiro bem-humorado, super bem-humorado, por isso que faz sucesso no Brasil, não tem melancolia nenhuma. Porque o autor, ele não é um trânsfuga. Ele não é um trânsfuga. Ele continua sendo quem ele era. Classe média, gay, negro e antropólogo e jornalista. Ele tem um programa na CBN que eu escuto há mais de 3 anos. E eu adorava antes de ler o livro. Ele continua sendo quem ele é. Não houve mobilidade social para quem escreveu. Entendeu, Gena? Ele não teve essa melancolia, essa dor, porque não é. Ele não está falando dele. Ele não é objeto e nem o sujeito Do do livro. Coisas de Rico. Do Coisas de É. Rico. Estão entendendo, gente? Sim. O que muda nesse trio? Nós estudamos um ano inteiro Annie Ernaux. O que nós vimos é mal-estar. Quando ela pega o trem e está na primeira classe do trem, o que é que ela se pergunta? Meu pai nunca sentou nesse vagão. Uhum. Quando sentou na primeira vez no carpete, lembrou como era o chão da casa dela. Cimento batido. Então, nós estamos falando de mobilidade econômica e social. Por isso que não é igual, tá? O que vocês vão ver são descrições sobre o hábitos do novo rico, que quer mostrar sinais de distinção, e daqueles ricos, 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 que não querem conviver com esses novos ricos. Por isso que a gente ri, né? Enfim. Tem Sim. outro tipo de trânsfuga? Ou só o trânsfuga de classe? Milhões de trânsfugas. E o gay?
que eu me Quem sai do identifiquei como armário? trânsfuga. Eu me Quem... identifiquei muito como trânsfuga por essa Você questão é de uma mudar de trânsfuga. país. Você É, é eu sou uma trânsfuga. trânsfuga. Você é uma trânsfuga. E você E tem quando essa melancolia e esse mal-estar na linguagem, direto e reto. Você é, conta rindo, mas é claro que você tem. Você vem aqui para o Brasil, ó, análise selvagem. Você vem para o Brasil, sente bem, 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 bem. Mas tem um pedacinho da Ana no México. Aí você está no México, você sente falta desse pedaço do Brasil. Você é estrangeira aqui, estrangeira aí. e isso nunca será solucionado. E eu Nunca vai ser. percebi isso numa aula da Graciela, que eu sempre Ah, faço referência a ela. A gente lê um livro, eu acho que era do Saer, que chama Elentenado. Elentenado é aquele sujeito que ele é criado na casa, como se ele uhum, fosse, pertencesse à família. No uhum, Machado de Assis, ele fala desse personagem, que ele chama uhum. de agregado. É o Agregado. agregado. Agregado, ele é internado, que ele não chega a ser um enteado, é outra coisa, que o Não, enteado é, por exemplo, Maria Amélia, o Vitor é seu enteado. Então, não, ele é agregado é outra internado, coisa. parece a palavra, mas não é a mesma coisa. E aí, Agregado não tem laço não tem laços familiar. familiares, né? É. Então, esse livro que a gente leu era um livro que falava sobre isso, e aí na aula tinha eu, quer dizer, eu no Brasil, na UFMG, tinha uma menina italiana e tinha um menino chileno, que veio naquela época do Allende, depois os pais dele, que eram professores, voltaram, mas ele não conseguiu adaptar, ele voltou para o Brasil, sabe? Então, aquela aula virou tipo Alcoólicos Anônimos. Você Confesso que contou. senti. Eu te Você contei, contou né? isso. Pois Já. é, e aí ele tá. Mas isso é que eu quero chegar. Que ela falava que isso está ligado essa melancolia e essa coisa da incapacidade de contar o vivido. Uhum. Que é o que eles estão buscando. Eles não estão buscando isso de contar o que eles viveram? Então, na Aham. página 17, olha a página 17. Ele é muito importante quando ele vai falar, a Faísca Dani Ernaux, ela diz que foi quando ela escutou, leu Bourdieu. A faísca do Luiz, nós lemos e falamos, foi quando ele viu Eribon lá na faculdade dele. Estão Ah, lembrados? Há um mês tá. atrás, a Aham. gente viu isso. Na página 17, ele diz assim: porque eu, que escrevi tanto sobre os mecanismos de dominação, nunca tinha escrito sobre a dominação social. Isso é Então, é importantíssimo. importantíssimo. Ele tinha escrito sobre a dominação no mundo heteronormativo, no mundo E por cis. que não, né? E ele escreveu o tempo inteiro sobre a questão, né, do cis, né, de como que o branco heterossexual, ele acha que é tudo é natural, né? Então, o que ele escreveu em reflexões sobre a questão gay, ele já estava falando sobre a dominação heteronormativa e cis, mas ele não tinha escrito sobre isso que vai ser esse livro agora. E também, por que eu, que atribui tanta importância ao sentimento de vergonha nos processos de subjugação e de subjetivação, não tinha escrito nada sobre a vergonha social? Gente, a gente vê a vergonha social o tempo inteiro. É não saber usar os talheres, Uhum. não saber mexer com o celular hoje, assim, né? As etiquetas. Porque eu, que experimentei tanto a vergonha social, a vergonha do meio de que eu vinha, quando, uma vez instalado em Paris, conheci pessoas que vinham de ambientes sociais tão diferentes do meu, para quem eu, com frequência, praticamente mentia sobre as minhas origens de classe, ou diante das quais me sentia profundamente constrangido de confessar as origens, porque nunca me ocorreu abordar esse problema num livro ou num artigo. Então, aqui tá vindo a CAT, né? A pesquisa que resultou nesse livro. Então, só para a gente lembrar, mais à frente, ele conta que quando ele resolveu não ir no enterro do pai, o amicíssimo dele vira e fala assim: ah, mas você vai ter que ir na hora do testamento. Quando- Conta do testamento, é. Aí ele fala: o quê? Ele é meu amigo há anos, ele não imagina que eu não tenho nada. Então, quer dizer, esse esforço, essa melancolia, esse mal-estar, mesmo de quem é próximo, 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 não tem noção do que é
ser filho de operário. Então, não é que essa vergonha é absurdamente real. Aí, virem a página. É muito bom. E aí ele vai começar a falar que como foi que ele acertou o quadro teórico metodológico dele quando ele vai trabalhar com reflexões sobre a questão gay. E aí vem, ó, Gegena, na página antes do segundo parágrafo da página 19, ele diz: como já destaquei no prefácio da edição inglesa de Reflexões sobre a Questão Gay, eu queria transpor a noção de hábitos de classe forjada Aham, por Pierre Bourdieu para a questão dos hábitos sexuais. Isso Reflexões sobre a aham. Questão Gay. Como as formas de incorporação das estruturas da ordem social produzem hábitos de Sexual. classe. E se qualquer tentativa de trazer resposta a um problema como esse deve, evidentemente, confrontar a questão da articulação entre os hábitos sexuais e os hábitos de classe, meu livro é consagrado à subjetivação sexual e não à subjetivação social. Então, Aham, ele vai pegar o mesmo operador conceitual, que é a noção de hábitos, e vai retornar a Himes, né? Fala Himes ou Reims? Haynes. Reis, Tem, Reis, Reis, Tens. Weber, tem. Reis. Então ele vai usar o meu, quer dizer, aí é o ponto de partida dele, é o que ele já tinha feito. Só que ele não imaginava que ia ter tanta dor, a visita às origens, né? Na página 21 ele diz outra vez: como era grande, no entanto, a distância que me separava desde então desse universo que tinha sido o meu e do qual, com força do desespero, eu não queria mais fazer parte. Então, quer Uhum. dizer, eu não queria juntar esses dois laços. Lá como o Machado de Assis fala em Dom Casmurro, que quis juntar as duas pontas da vida, né? O que ele tinha sido e o que ele se tornou, ele tenta, então é isso que é a tentativa. Ele fala, eu não queria isso, né? Mas é Uhum. o que ele vai fazer, né? E aqui ele vai fazer, então ele vai ver a mãe, olha para a mãe e vai pensar no Annie Ernaux. Ele vai ver a mãe com os olhos que ele lê Annie Ernaux. Ele vai ver a vida dele com os olhos da sociologia do Bourdieu e vai aplicar de um jeito que Bourdieu nem pensou em aplicar. Ele vai dilatar o conceito de hábitos, né, e espraiar para toda a vida dele. Gente, eu estou falando demais, eu quero escutá-las. Ele Peraí, Senão eu está vou ele ficar. tá lendo, ele tá lendo a dor descrita por outras pessoas, não é isso? Não, e a dele, ele está se confrontando com a dele Pois também, porque é, ele está. igual no poema do Pessoa. Isso igual, ele lê a dor sentida, mas tenta agora escrever Transpor. falar sobre as duas dores, né? Só que no caso dele, não tem um Fingere. Para ele é tudo que ele está escrevendo aqui é verificável, é factível, é verossímil, enquanto que para o Pessoa, de forma nenhuma. Mas ele vai tentar o tempo inteiro querer entender como que é essa família, que quando ele sai e quando ele rompe, ela não era racista e não tinha horror a imigrante e não votava na extremíssima direita. E como que isso aconteceu com esse distanciamento dele? Então, isso Deles, também né? vira uma questão muito importante. Ô, Lela, você que está morando tanto na França, fala um bocado aí. Olha, Sabrina, oi. tudo, Oi, tudo amor. que, tudo que eu li esse livro, eu amei. Eu acho que é um Também livro amo. de tantas Necessário. reflexões, É. são muitas reflexões e é um vai e volta. Agora, uma coisa que me pegou muito é a história da vergonha que permeia nos três autores que a gente leu. É a do pertencimento, mas que assim, ele quis sair dessa classe operária, mas essa classe operária não sai dele. É É. difícil, porque É, está enraizado, é a família, são as raízes dele. E ele nega, mas ele volta também para, sei lá, Isso. para expurgar tantos sentimentos. Uma coisa que me chocou também muito, assim, que me marcou muito, eu não lembro que página que é, quando ele fala que quando a mãe ia a Paris para
Visitá-lo. visitá-lo, A avó, a ele avó. escondia. Não, a mãe, ele escondia. Ele não falava com ninguém que ele ia encontrar com a mãe para conversar. Ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha de falar quem era, da onde que ele vinha, da família dele e tudo. Mas tá enraizado, isso tá neles. E essa coisa de pertencimento e de vergonha é muito forte, é muito forte. Pesado, é pesado. Por isso que ele já começa falando que talvez, por mais que ele critique a psicanálise, ele está falando, a psicanálise teria ferramentas mais sobre o luto e sobre a melancolia do que a sociologia. E ele já começa falando, retornar a Reims é um retorno absurdamente doloroso, melancólico. Uhum. E ele, E ele ter esse negado ajuste tudo. esse ajuste de contas, né? Então, aqui, o ethos de classe, ele vai falar lá na frente da 129, eu me deparei depois muitas vezes com situações em que o ethos de classe estão na origem dos comportamentos e das reações, que nada mais são do que atualizações de estruturas e hierarquias sociais no momento de interação. Então, ele tá dizendo que mesmo assim retorna. Quer dizer, ele tentou, e o que me dá mais tristeza, Lela, é que a educação, a sensibilidade que a educação dá, é isso que o estudo proporciona, de você arejar, de ser uma corda que te leva para tantos lugares, tantas pontes, você vê o mundo com tantas perspectivas diferentes. Esse mesmo estudo ser esse fosso com sua origem. É isso que foi o que te salva, ser também o veneno, entendeu? Uhum. Ser o empecilho, Não, é ser o o veneno, é muito obstáculo. pior que Não, é acho que muito é pior que pior. empecilho, é pior que empecilho. Empecilho é Mas, obstáculo. Não, é é, pior, porque você não vai ter jeito. Você vai é uma ser um barreira estrangeiro, insalvável, né? Eu tô você falando vai empecilho, barreira Você, insalvável. você vai ser um estrangeiro dentro da sua família. Você vai ser o esquisito. Você vai ser o diferente. Eu lembro de uma vez Uhum. que eu estava muito E triste quando pensando ele com a tá Maria do outro Eugênia. lado, Ela é, falou, vai ser diferente, tem um preço muito pesado, isso que você está falando. E é isso, você vira uma coisa diferente de todos, dos irmãos, do pai, da mãe. Ninguém tem esse repertório. Você constrói o repertório para ele é como se fosse uma muleta. Tira e quando esses ele tá autores também dele todos. do outro lado, com pessoas elitizadas, literárias, ele também não pertence muitas vezes naquele meio ali, da origem dele. E aí ele fica com vergonha. É como se ele negasse, eu não sei. Não... Não, eu Agora acho que você estava me perguntando. é paradoxal e contraditório. É Isso. isso que eu acho importante. A gente, uma das coisas mais importantes é a gente não tentar tirar os paradoxos, tentar pensar que é paradoxal e encarar o paradoxo. Não tentar resolver. É ambíguo. Ninguém, é ambíguo. E ele está falando dessa E é insalvável. ambiguidade. E é É insalvável. 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 Essa ambiguidade é insalvável. E Por isso aí, tem duas questões aí. Uma é dos anos. Uma é você reconhecer que isso existe, ele passa pelas duas etapas. E a outra é você aceitar Isso. esse fato dele ser insalvável e de você viver com isso, isso tem né? uma marca indelével, né? Uma É. marca indelével. Se Você lembra, aceitar isso outro ano. oi, Bia. A pronúncia é Hans, porque é Hans, do alemão, Hans. porque tá lá Hans. do lado qual lado da Era, Alsácia? era, mas era Prússia, né? Prússia, então é Então, Heinz. é, é, Heinz? Hans. 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 Cidade Deixa eu ver aqui, ó. localizada na França, na região de Champaga, ou região de Champagne. Realmente em francês é dito como Hans em inglês. Portanto, Hans Hans. 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 Como se fosse R-A-N-S. S. Hans. Hans. É.
É, só isso. Aprendemos, né, gente? É. É. Ô, Sá, agora Oi, só amor. que você me perguntou lá da França, só vou acrescentar umas coisinhas que assim eu tenho constatado lá e a gente fica de fora, porque eu não sou de lá nem nada, é essa coisa do caminho que está tomando para a direita. É. E várias vezes lá os amigos os que eu estou frequentando e tudo, eu senti muito essa guinada indo para a direita, inclusive os mais jovens, os filhos, os netos, porque esse preconceito que eu fiquei muito assustada no início, tem 4 anos que eu tenho ido para lá com frequência, é contra imigrantes. Uhum. E assim, eu custei a entender e assimilar o ponto de vista deles. Não estou falando a favor nem contra, mas principalmente o que eles mais, assim, o ambiente que eu convivo lá, que eles mais questionam, e é o que está fazendo eles, levando eles, sendo que eles eram de esquerda e centro-esquerda, é essa coisa do imigrante de estar impondo os costumes deles. E é falado isso no livro quando os imigrantes começam a Amor, ver lá no prédio, ficar lá no. perto lá do prédio, o habitat... E A ele Maçã do Cordeiro, né? descreve, É a um mãe conjunto descreve, habitacional. É, como é o que passa a acontecer no conjunto habitacional. E habitacional. lá o que eles falam, e assim, eu mesmo nunca vi nada, mas você começa a ver em televisão, reportagens e tudo, é o que está acontecendo, principalmente dos árabes, de parar trânsito, começando a impor a cultura deles. Eu não sei se aí o pessoal já leu, a gente falou disso no yoga, que eu me lembro da gente conversando, que foi um livro que eu adorei também, que foi muito impactante para mim. É um livro que eu li, a Maria Eugênia também leu, o Sim, Submissão, submissão. que fala dessa coisa da Europa daqui a um tempo vai ser muçulmana. E é uma coisa que eu acho que eles estão tendo muito medo lá e estão constatando, assim. E eles estão falando muito abertamente entre eles. O círculo que eu estou convivendo. Uhum, claro. Então, e as últimas eleições eu tive lá, as municipais e tudo. Pessoas que não saíam de casa para votar, estava todo mundo indo votar. Foi assim nos Estados Unidos, né? Foram os democratas, né? E que saíram e votaram no Trump. Olha aí o que deu. Então, assim, uma Aqui no Pois é, mas eu guinada acho que essa Brasil onda da também. direita no no muito mundo, ponto, no mundo todo. inclusive de gente jovem. Isso tem me É, impressionado também muito. total. Ô, 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 Camisita, você gostou? não li, gente. Eu tô aqui só Oh, pra. Eu tô porque oh, eu quero ler e eu agora eu te já tô. empresto. Eu Eu baixei vou ele no viajar. Kindle. Você achou? Eu acho Baixei que é no Kindle. interessante. Eu gostei muito de ler esse livro, por isso que eu recomendei. Pois Eu é, acho que eu ele me gostei, lavou notas. eu gostei, assim, por isso que eu participei mesmo sem ler, porque eu acho que tô gostando de ouvir vocês falarem sobre essa transfuga, porque é uma coisa que assim, acho que todo mundo, né? Todo brasileiro, talvez, que acende um pouquinho, que seja, Mudança de de. qualquer forma que seja, principalmente socialmente, né? Culturalmente, tem essa discrepância aí, e a forma de sentir, de expressá-la me interessa E é demais. Eu tô difícil, adorando a né? É uma discussão. coisa que não se falava. Então, quer dizer, não é um trânsito só social. Aqui nós estamos falando da questão sexual. Ele vai colocando em vários e vários e vários planos, ele dá essa espraiada. Então, eu gosto muito Uhum. disso. Gosto muito. Leia quando der, Vou ler, tá? sim. Amores, nós vamos. Ah, Tá, abriram o dedo da Ana. Ana, Eu queria falar uma coisa que eu pensei agora, sabe? Assim, essa questão da verdade, de falar, não é é autoficção, tudo é verdade. autobiografia. Pois é, essa coisa
é verdade, documentada, inclusive, como são eles os que estão falando e os que vão ler não viveram isso, eles não podem se dar ao luxo de ser considerados ficção. Eu acho que é uma ferramenta para falar, isso existe, nós existimos, e isso é verdade. Eu acho que talvez tenha a ver com isso, não? Muito bom, muito bom. Nós temos história para contar. Nós não somos esse resto que o capitalismo quis. A gente A gente estudou, existe. nós estudamos e agora nós vamos devolver para vocês, letrados, burgueses, Tem muito cis, tempo tem muito cis. tempo que eu estou pensando que a gente está vivendo assim um karma, sabe? Assim, o eterno retorno. Porque Não, agora nem que vocês tanto. estavam falando que mas um pouco essa coisa da Europa virar muçulmana, a Europa já foi muçulmana, É, não foi, isso né? mesmo, É. isso E tem mesmo. um livro que uma vez eu vi uma E os referência. portugueses botaram para correr os árabes, mas Não, e tudo os que ficou foi tão espanhóis. maravilhoso, tão E os maravilhoso. espanhóis. E uma vez eu li, eu nunca achei esse livro, que o livro chama o Suspiro do Último Árabe, ou O Último Suspiro não, O Suspiro do Último Árabe, e parece que assim, é como se estivesse relatando o último árabe que sai, sabe, depois que os espanhóis os expulsam. E aí, esse comentário foi na Veja, tem muitíssimos anos, eu nunca achei esse livro. E falando assim que naquela época os fundamentalistas eram os espanhóis. Olha E só. que os sofisticados, os open mind, os progressistas eram os árabes. Pensa. E quando eu fui para a Turquia, eu li também num livro que me emprestaram, assim, livro para turista, né? Mas fala uma frase, porque quando, eu não sabia disso, quando os últimos, sabe assim, quando a Espanha expulsa, eu acho que nesse caso foram os judeus, sabe? Quando eles expulsam os judeus, o sultão dessa época, lá na Turquia, que não acho que nem era Turquia, era sei lá, Constantinopla, ele manda uns barcos receber esses judeus. E ele fala: eu não entendo um rei que dispensa pessoas tão valiosas. Uhum. Ai, é isso. Gente, nós temos que ficar por aqui, senão eu não vou conseguir gravar essa aula. 2 horas de aula. Demora um século. Eu estou indo para Lisboa, eu preciso trabalhar e o computador vai ficar rodando. Carmenzita, a gente se fala depois, né? Amores, vamos parar por aqui com essas Vamos. questões. Fervilhando, depois a gente conversa mais. E leia o NECA, eu acho que vai ser divertido, né? E diferente de tudo que a gente já leu até agora. Garanto a vocês que vocês vão. É muito erótico, é muito sexualizado e é muito interessante. E a NECA também é uma trânsfuga, porque não só porque é travesti, mas é porque ela também ela fez mestrado e doutorado, né? Então, vem de uma classe, e muito graças à questão das cotas, né? Que eu sou um exemplo de que foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na universidade pública e gratuita. Eu tenho Eu sou tantos super alunos. a favor das Ela cotas. mudou a paisagem cultural, mudou a paisagem intelectual, mudou tudo. Então, vão terminar aqui com Viva as Cotas, viu? Tá. Beijos, beijos, Beijo. beijos. E me Beijos. Beijo pra desejem boa todos. viagem, porque Boa Boa vai ser viagem. viagem. pesado. Boa viagem. Obrigada, amor. Você tá Ótima linda, aula, Valéria. beijo. Você tá Beijo, beijo. maravilhosa. Tá bom. Beijo, querida. Tchau. Beijo, Beijo. amores. Tchau, beijo, tchau. Tchau.